Graça e paz, queridos, nessa manhã, já estamos quase na parte da tarde. Pode sentar todos. Eu primeiro quero dizer, pastor Wagner, pastora Nádia, alegria, uma honra de ter vocês como amigos e parceiro e companheiro e andarmos juntos. Essa semana lançamos um novo livro, não é meu, mas é também do Wagner, que é um apóstolo da nossa rede também, chama Estevão Wagner. E eu queria honrar, justamente é o que fala desse livro, honra, a chave que muda atmosferas. Ou seja, quando honramos, mudamos as atmosferas, abrimos o lugar. Entenda uma coisa, de que a palavra de Deus diz que o povo em Nazaré não creu, foi incrédulo, e por isso Jesus não pôde fazer ali muitos milagres. Mas antes de eles não crerem, a Bíblia diz que eles desonraram a Jesus. Ou seja, ele disse: o profeta não é bem recebido na sua própria terra, não é honrado na sua própria terra. Ou seja, eles desonraram a Jesus, e a consequência da desonra foi a incredulidade. E a consequência da incredulidade foi a ausência dos milagres de Deus. Toda fé começa com honra. Toda fé começa entendendo aquilo que tem valor. A palavra honra é a mesma raiz da palavra glória em hebraico. Ou seja, que significa peso, que significa valor, dar valor a alguma coisa. Dar honra é dar valor. Dar valor é realmente fazer com que aquilo seja honrado, valorizado. E significa que eu estou crendo. E lançamos esse livro, e eu gostaria de lhe dar de primeira mão esse livro, Honra, a chave que muda atmosferas. E eu gostaria de, nesse momento, também dizer uma coisa, pastor, de que a palavra hebraica para justiça, Sócrates dizia assim, de que se nós quiséssemos entender de um assunto, nós teríamos que entender da etnologia da palavra. Ou seja, nós teríamos que entender o que aquela palavra significa desde a sua raiz. Isso não foi só Sócrates que disse, todos os homens estudiosos hoje dizem a mesma coisa. Então, eu sou um estudioso das palavras, o que significa as palavras. E uma das palavras que a Bíblia fala de novo, que o nosso Deus é um Deus de justiça, é essa palavra justiça. E que nós muitas vezes não entendemos essa palavra direito, porque para nós justiça é uma área do governo. Mas a palavra justiça na Bíblia, ela significa, sobretudo, caridade. Ou seja, para Deus não existe justiça sem caridade. Ou seja, se as pessoas dizem, Deus faz justiça para o meu caso, daí Deus diz, eu quero ver a tua caridade, eu quero ver o quanto tu está fazendo justiça também, para aqueles que são necessitados, para aqueles que precisam, para aqueles que necessitam, para aqueles que estão precisando. Eu quero ver o quanto é a tua justiça, e a tua justiça se faz com caridade. Escutem o que eu vou dizendo, não existe justiça para Deus sem caridade. Por isso que o povo judeu até hoje, nos Estados Unidos apenas existem 2% de judeus, mas de todas as obras de caridade nos Estados Unidos, 20% das ofertas nos Estados Unidos para entidades que ajudam os necessitados são dos judeus. Sabe por quê? Porque para eles não existe vida e justiça sem caridade. E mais ainda, interessante, de que também é o povo mais rico, mais próspero. Ou seja, eles fazem justiça, eles fazem caridade, e Deus faz justiça com eles. Uau! Ou seja, nós precisamos entender, Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não fica devendo coisa nenhuma. E mais ainda, Ele paga muito bem, muito bem. Eu gostaria de deixar
também, pastor, mais alguns livros. Hoje à noite, quem sabe, pode fazer alguma venda desses livros, né? Para arrecadar mais algum dinheiro para hoje à noite. E eu gostaria aqui de dizer publicamente, minha esposa já contribui, já tem sido uma doadora. Nós levamos o nosso orçamento muito curtinho, muito apertado, nunca sobra dinheiro para nós, para coisa nenhuma, porque ajudamos tantas coisas ao reino de Deus a crescer, a avançar. Estamos sempre em todos os lugares para fazer com que a glória venha para essa terra. Mas eu pessoalmente quero aqui assumir um compromisso do sustento de 20 crianças aqui. Agora, isso que eu tenho agora aqui, né, dentro do nosso orçamento, colocamos isso, né, pessoalmente vou ajudar nisso, porque eu entendo quanto isso tem valor para Deus. Os judeus, eles, além de dar o dízimo deles, como um praxe normal da vida religiosa deles, eles tiram do seu budget, do seu orçamento, eles tiram mais 10% de caridade. Todos não, mas uma grande quantidade de judeus faziam isso. Por isso que eles são o que são hoje, porque entenderam. A igreja muitas vezes não entende. Então, quando nós sabemos etnologia da palavra, nós sabemos, nós só vamos poder ter a justiça de Deus se também fizermos justiça, porque justiça sem caridade não existe. Diga assim: justiça sem caridade não existe. Amém? Diz para a pessoa do teu lado: entendeu bem isso? Então te move agora para esse grande projeto. Eu tenho uma honra, uma alegria de poder estar aqui contribuindo, ajudando, motivando. Eu fico emocionado. Eu sou apaixonado por crianças, e quando eu vejo isso, que eu vejo aqui esse trabalho, fico realmente emocionado. Deus abençoe todos. Eu gostaria de contar um pouquinho da minha história e como é a minha vida, para depois entrar no assunto que vou ministrar. Eu quero que tu entenda de que eu me converti, vim de uma família próspera. Meu pai foi prefeito da cidade onde nós morávamos. Meu pai, quem sabe na época, hoje não mais, mas na época foi talvez o homem mais próspero de toda a região onde nós morávamos. Cresceu muito, vivia numa família muito boa, abençoada, não tinha nenhuma doença, tinha nenhum problema de família. Talvez, tudo aquilo que uma pessoa sonha, pensa em alcançar, eu tinha. Nós viajamos todo mundo, nossa família, sempre saímos, viajamos todos os lugares, e tinha uma vida muito saudável. Tinha as questões de estudo, ia muito bem, tinha um futuro próspero pela frente, mas eu sabia que faltava alguma coisa na minha vida. Alguma coisa eu sabia que estava faltando em mim. Eu tinha todas as coisas, vivia a minha religião, mas eu sabia, alguma coisa estava faltando. Alguma coisa não está completa. E um dia eu estava na escola e um colega meu, eu vi que aconteceu uma mudança, que ele tinha ficado meio religioso, assim eu pensava na época. Então, ele começou a falar de um tal de Jesus para mim, que eu não conhecia. Ele tinha 15 anos, e eu 16 anos. Nós éramos bem novos, vocês eram uns meninos. E ele começou a me falar, e um dia ele me perguntou assim: como eu falei para vocês, eu tinha tudo. Alguém mais é de origem alemã aqui? Meu avô veio da Alemanha, então eu carrego muitas características de alemão. Então, esses dias tinha um primo na minha casa, 2 primos, um do norte da Alemanha e um do sul. E eles estavam discutindo, não se os alemães eram os melhores do mundo. Eles estavam discutindo se isso era fato consumado, que os alemães são os melhores. Para eles não existe. Eles estavam discutindo se os do norte ou os do sul são os melhores dos melhores. Essa era a discussão deles.
Essa foi a herança que eu recebi também. E para mim parecia tudo bem, não mostrava alguma limitação na minha vida. Mas um dia, Marcelo, esse rapaz amigo meu, chegou e disse assim: Ricardo, tu sabe qual é o vazio, o tamanho do vazio do teu coração? Eu fiquei pensando, nunca falei que eu sentia e que tinha um vazio dentro de mim. Segunda coisa, como ele sabe que eu tenho? E ainda mais, como ele sabe o tamanho desse vazio? E aqui dentro de mim começou uma disputa muito grande entre o meu orgulho, se agora eu dizia qual é o tamanho desse vazio, e entre a minha curiosidade de saber qual era o tamanho. E graças a Deus a curiosidade ganhou do orgulho nessa disputa. E depois de alguns segundos ficar pensando, será que eu me exponho? Ou será que eu continuo assim? E daí eu disse para ele: qual é o tamanho do vazio do meu coração? Daí ele olhou para mim, ele tinha 2 metros de altura. Ele olhou para mim e disse assim: Ricardo, o tamanho do vazio do teu coração é o tamanho de Jesus. Jesus entra ali dentro e não sobra frestinha nenhuma de nenhum lado. Depois de uns dias, nós tínhamos uma aula livre. Ele veio, me convidou a sentar, conversar comigo de novo. E eu não tinha outra coisa que fazer. Não gostava tanto, mas não tinha outra coisa que fazer. Eu disse: vamos conversar. E ele continuou falando desse tal de Jesus para mim. E nós sentamos naquele banco, debaixo de uma árvore e bonita. E ele disse: Ricardo, tu não quer convidar esse Jesus para entrar no teu coração? E eu sabia que eu ia ter que mudar muita coisa na minha vida, mesmo sendo novo, mesmo muitas coisas. E eu disse para o Marcelo: Marcelo, eu não vou conseguir. Mas na verdade eu estava dizendo isso para ele porque de fato o orgulho de não conseguir alcançar isso me consumia. Então Marcelo disse para mim assim, agora ele foi certeiro de novo. Ele disse: Ricardo, se não vai ser tu que vai conseguir, Jesus vai conseguir por ti. E eu pensei para mim: bem, se ele conseguir, mérito dele. Mas se ele não conseguir, problema é dele também. Ou seja, eu não vou falhar. Se alguém vai falhar, é ele. Se for assim, tudo bem. E eu disse: então vamos fazer uma oração. Ele disse, eu fiz uma oração. E naquele dia Deus mudou a minha vida. Começou uma obra tremenda. E durante 2 anos, Marcelo levava a Bíblia. Todas as semanas nós estudávamos a Bíblia. Uma vez por semana sentávamos juntos, fazíamos um estudo bíblico. E ele me discipulou na escola, porque na minha cidade não havia uma igreja sequer. Não havia nada. Não havia nenhum grupo de cristãos, não havia coisa nenhuma. Era uma cidade sem nenhuma igreja evangélica, sem nada. E 2 meninos de 15 e 16 anos, sentados, estudando a Bíblia. E eu sou eternamente grato a Marcelo, por isso que eu estou aqui agora. E eu voltei para a minha cidade, e comecei a levar o evangelho na minha cidade. Era muito difícil, porque eu era como um ET, no meio de uma cidade de gente de origem alemã. Tudo isso é muito confrontante. Qualquer coisa de levar alguma novidade, alguma coisa diferente daquilo que é a sociedade, é muito confrontante. E eu sabia disso, e por isso era mal compreendido na minha sociedade. Mas agora eu comecei a comer pelas beiradas, como se diz. Comecei a ajudar pessoas. Nós íamos no interior, pessoas que estavam desenganadas, orávamos por elas, levávamos mantimento, levava a cesta básica, levava roupa para as crianças, levava caderno da escola para as crianças. E um dia eu cheguei naquele homem que nós já ajudávamos há mais de 1 ano, levávamos o evangelho também para ele. E um dia, quando eu cheguei na casa dele, e ele disse: senta aqui, Ricardo. Ele tinha preparado um lugar entre o fogão e o refrigerador. Ele era muito pobre, preste atenção. E ele ia junto comigo numa reunião. E eu, naquele momento, eu disse: não, te espero aqui. E ele insistiu, eu disse: não, espera aqui, te apronta, termina de aprontar. Ele estava se mudando. E nisso, ele tira uma faca, uma adaga do bolso dele, que ele estava,
que ele usava para matar porco, era do interior, eles usavam isso. E ele simplesmente estava bem na minha frente. Depois de mais de um ano de estar ajudando ele, ele pega aquela adaga e perfura o meu peito aqui. Entrou 14 centímetros a adaga no meu peito, furou o meu pulmão e cortou uma veia realmente muito forte. Tirou a faca daqui, colocou aqui no meu abdômen, cortou 2 costelas, fígado, peritônio. Talvez vocês perguntam assim, como a gente se sente no momento desse? Eu sempre digo assim, sabe, vocês já estavam escutando um aparelho de som que tiraram da tomada e ele faz assim se sente mais ou menos. E assim eu me senti, parece que as forças se vão, mas eu consegui recuperar uma força, saí, ele saiu correndo atrás de mim e me pegou e eu caí no chão de novo e comecei a me defender e fiquei, ele me cortou em todo o corpo, aqui assim cortou o meu nariz, o nariz ficou pendurado só desse lado, o resto cortou tudo, todo, aqui o braço cortou, não conseguia mexer o braço porque cortou todos os tendões aqui. Nessa mão aqui, descascou a pele da mão, ele descascou, está aqui se vocês quiserem olhar depois. Bem, muita coisa aconteceu e nisso eu estava muito fraco, deitado no chão, sangrando demais. E ele saiu, eu pensei, bem, agora ele foi embora. Mas logo, logo ele voltou com uma picareta. E eu sabia que aquela picareta era para mim. E nisso eu fiz um esforço desse lado e consegui levantar e sair correndo, e ele correndo atrás de mim. Vocês podem imaginar a estrada, eu daquele jeito cortado, todo ensanguentado, e um cara correndo atrás de mim, com uma adaga, e eu correndo, e ele atrás de mim. Depois até me alcançou depois de uns 300 metros, cortou minhas costas todas com a faca. Eu caí no chão, tinha uma grande ribanceira do lado da estrada. Eu pensei, vou me jogar naquela ribanceira abaixo, porque ele era um homem já com uma certa idade. Eu pensei, ele não vai ir correr, não vai ir atrás daquela ribanceira toda. Então eu me joguei, era muito alto. E qual foi minha surpresa quando eu cheguei lá embaixo? Ele já estava lá. E agora pegou a picareta e começou a trabalhar como se fosse uma plantação em cima de mim, me cortando. Outro dia, agora há pouco tempo atrás, encontrei o homem que me levou para o hospital. Ele disse, Ricardo, eu não esqueço essa imagem. Todo o teu couro cabeludo aqui em cima na cabeça estava tirado. E estava arrancado aqui em cima da tua orelha. Estava puxado aqui por cima, aqui assim. Estava pendurado aqui. A tua orelha não se via porque o couro estava assim. Não tinha praticamente mais cabelo. Estava por cima. E ele, então, com a picareta me cortou todo. Aqui no rosto fui cortado, aqui. Tudo que é lugar. Para vocês terem uma ideia, tive 130 pontos externos, fora os internos. 13 perfurações profundas. Mas se não bastasse isso, ele pega as pedras roliças, joga em cima de mim e começa a jogar e está me enterrando embaixo das pedras. E tudo isso por causa que eu pregava o evangelho, por causa que eu falava do amor de Deus para a vida dele. Até que o Espírito Santo me disse, ele só vai parar. Não foi nada, não foi algum pensamento, foi, eu tenho certeza, eu sei, quando o Espírito Santo fala comigo, ele diz, ele só vai parar quando ele estiver morto. E eu já tinha visto em muitos filmes como a gente se morria. Então, suspirei fundo e fiz como que se tivesse morto. Mas eu sabia brincar de esconde-esconde quando era menino também. Não sei se vocês brincavam de esconde-esconde, que a gente fechava os olhos, mas ficava olhando tudo que acontecia ao redor. E eu fiquei olhando, com os olhos fechados, mas vendo naquela frestinha o que aconteceu. Ele para, ele pega aquela picareta. E a última vez, uma derradeira em cima de mim. Eu levanto a perna, rasgou a perna toda aqui. E ele, então, eu faço de novo,
um suspiro, ele me deixa. Ele pensava que eu estava morto, eu estava com pedra em cima de mim, e ele me deixa ali naquele estado, numa ribanceira lá embaixo. Ninguém iria me encontrar por muito tempo, só se iriam sentir o cheiro depois de muito tempo. Eu pensei assim, aqui ninguém vai me encontrar depois de uns 10, 15 minutos. Então eu engatinhei até em cima na estrada, fiquei deitado na estrada. E eu conto toda a história para chegar nesse momento. O que tu faria nesse momento? Aqui tinha sido cortada uma veia, estava jorrando sangue. Não é que estava sangrando, estava jorrando sangue. O pulmão estava perfurado, estava com dificuldade de respirar. Aqui 2 costelas, fígado, peritônio. Não tinha couro cabeludo, a mão toda sem pele. Aqui esse braço não conseguia mexer porque os tendões todos foram cortados. E todo desfigurado. Tinha chovido na noite anterior e era terra vermelha, ou seja, estava misturado sangue, barro, tudo. E agora eu te pergunto, naquele momento, se fosse tu, o que tu faria? Eu acho que eu sei a resposta da grande maioria, diria assim: Deus, meu Senhor, cuida da minha família, cuida de mim, não deixa eu morrer, né? E choraria diante de Deus, talvez clamaria. Mas eu tenho que dizer para vocês que eu não fiz isso. E o que eu fiz? Naquele momento eu fiz uma oração bem curtinha. Eu disse assim: Deus, obrigado, porque eu sei que eu não vou morrer ainda. E sabe por que eu tinha tanta convicção? Porque a Bíblia diz que Deus tem planos para a nossa vida. A Bíblia diz assim em Jeremias: eu é que sei os planos que tem a vosso respeito. Ou seja, Deus não apenas sabe, mas Ele sabe dos planos. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem algo para a tua vida. Deus tem planos. E eu disse: Deus, eu sei que tu tem um propósito, que tem planos para a minha vida. E eu sei que eu ainda não cumpri com esses planos. Então eu não posso morrer ainda. E a partir, eu só fiz essa oração. Então eu disse para Deus: Deus, obrigado que tu vai cuidar de mim. E a partir dali, sabe o que eu fiz? Mesmo sendo um cantor e com uma voz muito ruim para cantar, ainda bem que eu prego, pelo menos tem uma coisa que eu posso fazer, porque cantar aqui, vocês iriam embora. Mas eu comecei a cantar ali, e comecei a louvar a Deus, deitado daquele jeito. Comecei a dar graças a Deus e comecei a cantar. Bem, a história é longa. Eu cheguei no primeiro hospital que me levaram. Chamaram 3 médicos, porque não tinha nenhum médico. Eu não conseguia ver mais nada, porque meus olhos tinham perdido a visão praticamente. Mas deu apenas assim um relâmpago que eu consegui abrir meus olhos. E os 3 médicos em redor da mesa, olhando um para o outro e fazendo assim. Eles não acreditavam que eu podia sobreviver. Eles disseram: nós vamos ter que mandar ele para outro hospital. Me mandaram para outro hospital. No meio do caminho, eu estava quase, não conseguia. Um médico disse, depois ouvindo meu testemunho, disse: Ricardo, o que aconteceu é impossível. No momento que tu furou o pulmão enche de sangue. É impossível, tu não consegue mais respirar, tu fica sem respirar. Então, se tu está aqui, foi realmente um milagre tu sobreviver depois disso. Bem, quando eu cheguei nesse outro hospital, o médico que estava de plantão era o melhor especialista do Rio Grande do Sul na área de pneumatologia e de cirurgia de pulmão. E ele conhecia muito bem o assunto. Estava lá ele de plantão, era um domingo de manhã. Bem, ele disse: Ricardo, eu não vou poder fazer nem uma anestesia em ti, nem uma anestesia geral, porque se eu fizer anestesia, tu apaga definitivamente, tua pressão está quase 0. Se eu fizer local, vai ser tantas anestesias que tu não vai conseguir suportar, porque são muitos, é demais, tu está todo furado. Então eu disse: doutor, não tem problema, o importante é que o senhor faça bom trabalho. E, bem, ele fez, depois passando 2 semanas, fiquei uma semana no hospital, saí uma semana, voltei. Agora escute, o médico
Depois de 2 semanas, ele disse: levanta os braços, faz isso, faz aquilo, mexe aqui, mexe lá, respira para cá, faz isso, aquilo. Ele ficou olhando. O médico era um homem que conhecia a medicina. Não era um marinheiro de primeira viagem. E ele olhou para mim e disse: Ricardo, tu acredita em milagre? Eu disse: é lógico que sim. Ele disse: jamais eu conseguia pensar, primeiro, que tu ia conseguir sobreviver a tudo isso. E depois que não ficou com sequela nenhuma, tu consegue fazer todos os movimentos, tudo. Se eu não estivesse contando essa história para vocês jamais imaginariam que tudo isso aconteceu. Eu acho que os pastores nem sabem. A gente é tanto tempo amigo e nem sabem o que aconteceu comigo, mas ele disse: mas eu tenho que te contar uma coisa que tu não sabe. Eu disse: então conta, doutor. E ele disse assim: sabe essa facada aqui? Eu disse: sim. Ele disse: esse lugar aqui, para os médicos, é um lugar muito delicado. Tem muitas terminações nervosas, muita circulação sanguínea. É muito difícil fazer uma cirurgia nessa área aqui, porque é muito delicado essa área aqui no corpo humano. Mas preste atenção, ele disse: a facada que tu ganhou aqui entrou 14 centímetros para dentro, furou teu pulmão, mas eu tenho que te dizer uma coisa: ela passou de um lado a um dedo, a menos de 1 centímetro do teu coração, e do outro lado a menos de 1 centímetro da aorta. Ela entrou ali no meio, 1 centímetro para a direita ou para a esquerda, nós não estaríamos conversando e eu não estaria aqui hoje. Ele disse: isso é um grande milagre. Por que eu estou contando isso? Eu gosto de contar essa minha experiência, porque eu já tinha um anseio para levar o evangelho àqueles que não conheciam. O diabo ficou pensando: agora eu acabei com o Ricardo. As pessoas da minha região disseram: agora ele vai parar com esse negócio. Uau, eu fiquei com mais gana do diabo ainda. Eu fiquei com mais gana de levar o evangelho. E a cidade que não tinha nenhuma igreja, eu disse: eu vou tornar a cidade mais evangelizada desse estado. E é isso que está acontecendo. Semana passada tivemos, só do nosso trabalho, tivemos uma conferência lá de mais de 2.000 líderes na nossa cidade, onde não havia um cristão. Quando eu cheguei, 2.000 líderes juntos lá para levar o evangelho para todos os lados. E Deus vem multiplicando. Uau, muitas coisas têm acontecido na cidade. Deus tem invadido a política, invadido as escolas, invadido tantos lugares. Sabe de uma coisa? As tribulações podem te levar ao desespero, ou pode te fazer dar um passo mais. O que eu quero te dizer hoje, que a palavra de Deus diz assim, lá no livro de Salmo: graças te dou. O salmista diz: visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus olhos não te foram encobertos, no oculto fui formado, entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Deixa eu te dizer algo. Deus planejou a tua vida quando tu estava no ventre da tua mãe. Deus colocou propósitos na tua vida muito antes. Agora eu tenho que falar alguma coisa sobre isso. Por quê? Porque muitas vezes nós não entendemos que os propósitos de Deus é algo tão grande, e nós perdemos tempo com outras coisas. A nossa força, a unção que está sobre nós, a graça de Deus que está sobre nós em nosso propósito, naquilo que Deus nos chamou para fazer. Ali que está a graça de Deus, ali que está a força nossa. Quando eu fico pensando como o diabo consegue distorcer e colocar as pessoas fora do foco do propósito da sua vida. Sabem, o domador de leões,
Já viram o domador de leões na jaula dos leões lá? Certamente já viram, se não viram pessoalmente, já viram na internet ou na televisão. Ele pega uma cadeira e fica com uma cadeira na frente dos leões. Eu ficava pensando, por que depois de tanta tecnologia, ele usa uma cadeira? Parece que uma cadeira é uma coisa, vamos dizer assim, uma coisa empírica. Não, não é empírica. O leão, preste atenção que eu vou te dizer. O leão é domado por causa da cadeira. A cadeira que propicia que o leão seja domado. Como assim, vocês me perguntam? Sabe por quê? O leão, aquela fera, muito mais forte que o domador, muito maior que o domador, muito, um corpo todo, um peso todo, uma força toda. Mas ele se torna que nem um gato na frente do domador por causa de uma cadeira. Sabe por quê? Porque a cadeira tem 4 pés. Então, o leão, ele tem uma visão muito curta. Então ele olha um pé, ele olha outro, ele bate o pé no outro, e ele não sabe com que vai lutar. Qual é o inimigo dele? Ou é esse pé, ou é esse pé, ou é esse pé, ou é esse pé. E ele primeiro tenta um, outro, e aqueles focos todos diferentes fazem com que ele fique manso. Por quê? Porque ele não consegue manter um foco, nenhuma coisa. E aquele que é poderoso, que é forte, que pode fazer uma coisa muito grande, pode destroçar o domador, se torna um gatinho por causa da falta de foco, por causa da falta de determinação objetiva sobre alguma coisa. O que o diabo faz? O diabo pega e faz exatamente isso com a igreja. Ele começa a desfocar com uma coisa aqui, outra lá, outra colar, e as pessoas ficam correndo atrás de uma coisa, atrás de outra, e cada semana é uma novidade aqui, ali, e sabe de uma coisa? O leão poderoso que é a igreja, que veio para fazer coisas grandes, se torna um gatinho diante do diabo. Sabe por quê? Porque perde o foco do propósito para o qual nós fomos criados. Porque nós perdemos a objetividade, perdemos a visão do propósito, do plano de Deus para nossas vidas. Agora preste atenção. Os planos de Deus e os projetos de Deus às vezes são incompreensíveis para nós, porque nós olhamos para nós, vimos nossas limitações. Dizemos, quando Deus chegou para Moisés e disse: Moisés, tu vai tirar o meu povo do Egito. Moisés disse: não, passa de quem sou eu? Ele olhou para ele e disse: quem sou eu? Quando ele disse para Jeremias: Jeremias, eu vou te mandar para tu ser profeta para as nações, ele disse: não, passo de uma criança. Quando chegou para Amós, disse: Amós, tu é profeta? Amós disse: eu sou um boiadeiro e plantador de sicômoros. Quando ele chegou para Gideão, bem, daí foi um desastre total. Por quê? Gideão disse o seguinte: eu sou o filho mais novo. Filho mais novo era, naquela época, o mais desprezado. Hoje é o mais queridinho. O segundo, ele disse: sou da família mais pobre. Não havia nenhuma família mais pobre que ele. Ou seja, ele vivia na família mais pobre e era o filho mais negligenciado. E por último, o que ele disse? Da tribo de Manassés. O que era a tribo de Manassés? Era a maior tribo, ou seja, da maior tribo, ele era o menor. Ou seja, do meio da maior tribo não tinha ninguém. Muitas vezes quando tem muita gente, diz: não, deve ter alguém mais desgraçado que eu. Não tinha ninguém mais desgraçado que ele. Na fila da desgraça, Gideão era o último. Ele olhava para trás e diz: não tem mais ninguém mais desgraçado que eu. E Deus disse: mas eu estarei contigo, e por isso tu livrarás Israel das mãos dos midianitas. Preste atenção, querido. Nós olhamos para nós e vemos limitações em nós. Mas entenda que o propósito de Deus para a tua vida, e isso que eu vejo na AME, passa por milagres. Vejam, Deus chamou um homem chamado Abraão. E qual era o propósito com Abraão? Com seus descendentes. Só que ele não tinha filho.
O propósito de Deus para com Abraão passava por um milagre. Diga assim, o propósito de Deus. Diga bem alto, o propósito de Deus para a minha vida passa necessariamente por um milagre. Então, projeta e sonha com milagres. Todo projeto na tua vida é um projeto que precisa passar por milagres. Depois, Abraão providenciou uma esposa para Isaac, Rebeca. E quando descobriu, Rebeca era estéril. E precisava o cumprimento do propósito. E não só receber um filho, mas 2 gêmeos. Depois, Esaú abandonou o projeto, Jacó tomou o projeto. E a amada dele era Raquel. E Raquel era, uau, diga, o projeto de Deus exige muitos milagres. Amém? Diga, o projeto de Deus exige muitos milagres. Então sonhe com milagres. Então viva os milagres. Então projete milagres na tua vida. Então ande, comece a orar, comece a viver vendo o propósito de Deus na tua vida. Mas se tu olhar e dizer, não passo de uma criança, se tu olhar e dizer, quem sou eu, e dar as costas, o povo de Israel não teria saído do Egito, Jeremias não teria vindo, Amós não teria existido, e assim por diante. Eu quero dizer para vocês, não importa quem nós somos, importa quem Ele é. Não importa o que nós podemos, importa o que Ele pode, porque em Deus nós faremos proezas. Essa é a promessa que Ele tem para a nossa vida. Essa é a promessa que Ele tem para a tua vida. Em Deus nós faremos proezas. Em Deus nós faremos coisas grandes. Por isso, todas as vezes, Ele diz, não temas. E daí Ele diz, porque eu estou contigo. Ele sempre fala, seja forte e não temas. Sabe o que significa a palavra forte na Bíblia? Forte não significa, agora eu vou ser forte, eu vou conseguir, eu vou vencer. Não tem nada a ver com isso. Sabe a etimologia da palavra? Forte significa aquele que está segurando em algo. E aquela palavra forte significa aquele que está segurando em Deus. Quando Deus fala, seja forte para Josué, Deus está dizendo para Josué, se segura em mim. E daí tu é forte. Amém, está entendendo? Ele diz, porque eu vou estar contigo. Então te segura em mim, ele diz. Eu vou estar contigo. Não temas, eu estou junto contigo. Te segura em mim. É isso que Deus está dizendo para Josué. Deus não está dizendo para Josué, tu é o cara, tu é muito forte, tu é um canhãozaço. Não. Ele está dizendo, tu vai ser forte, porque tu vai segurar em mim. E se eu estou contigo, ninguém poderá ser contra ti. Eu serei contigo todos os dias da tua vida. E por isso te segura em mim, Josué. É isso que Deus está dizendo. É isso que Deus está falando. E sabe de uma coisa? Quando nós falamos de propósito, a palavra propósito na Bíblia, ela está ligada com tempo. Vocês, quando leem a palavra propósito na Bíblia, vocês vão ver ela muitas vezes ligada com a palavra tempo. Ou seja, está escrito, há um propósito, há um tempo para cada propósito. Diga assim, há um tempo para cada propósito. Várias vezes no livro de Eclesiastes está escrito isso. Há um propósito, há um tempo para cada propósito. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando nós não compreendemos o propósito e o tempo para cada propósito, nós começamos a fazer coisas erradas. Entendam, nós podemos fazer coisas que são boas, mas não está no tempo, ou já passou o tempo. Preste atenção, o povo de Israel estava no deserto, e agora estava para entrar na terra. Mandaram os espias, e agora estava na hora de entrar. Era o tempo de entrar, era a hora de entrar, era o momento de entrar. E eles foram incrédulos. Viram os gigantes, viram os grandes muros, e disseram, a terra pelo qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa, mas devora os seus habitantes. Vimos ali gigantes, os filhos de Enaquim.
Não tem como nós entrar na terra. E eles decidiram não entrar. Apenas Josué e Caleb disseram: podemos entrar. Agora preste atenção. Então Deus veio com uma palavra, diz: a porta se fechou, o tempo de entrar se fechou. Agora vocês vão passar 40 anos no deserto como consequência disso. No outro dia eles se reuniram e disseram: vamos entrar. Eles estavam com a coisa certa, era para entrar, mas o tempo estava errado. E quando eles foram entrar, foram derrotados. Morreram praticamente todos os guerreiros que foram entrar. Por quê? O propósito era certo, mas o tempo era errado. Estão me entendendo? O tempo de fazer as coisas precisa ser obedecido. E nós estamos vivendo num tempo tão fantástico hoje, num tempo tão especial, num tempo tão sobrenatural. Eu agradeço praticamente todos os dias a Deus, dizendo: Deus, obrigado por estar vivendo nesse tempo, porque nós estamos vendo e estamos para ver coisas tão tremendas em nossa sociedade. Porque Deus está falando, Deus não fala com uma pessoa. Eu sempre, quando Deus fala uma coisa comigo, eu vejo se Ele está falando com outras pessoas em redor do mundo também. Eu nunca digo: Deus falou só comigo, eu não. O Espírito Santo fala a todos aqueles que estão disponíveis para Ele escutar. Quando Deus falou com Martin Luther, não falou com Martin Luther, falou com Zwingli, falou com Calvino, falou com Savonarola, falou com todos aqueles, os pré-reformadores, de uma só vez. Aconteceu um movimento grande de uma só vez. Não foi só uma pessoa, foi uma multidão de pessoas que tiveram ouvidos. E o Espírito Santo está falando algo muito forte hoje para a igreja. Que nós agora crescemos, o número de cristãos hoje cresceu no Brasil especialmente. Estamos vivendo um tempo assombroso, lindo demais aqui na nossa nação, referente ao cristianismo. Mas nós precisamos entender que esse tempo, Deus está dizendo uma palavra-chave. Ele está falando a palavra reino. Vocês peguem numa livraria cristã, vocês vão ver quantos livros escritos sobre o conceito do reino de Deus. Vocês vão ver quantos livros falando de Deus operando em todas as áreas da sociedade. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte: chegou o tempo de não apenas nós está estabelecendo o reino aqui nas quatro paredes, mas está estabelecendo o reino de Deus aonde nós formos, como nós formos, aonde nós andarmos, no nosso trabalho, nas escolas, nas livrarias, nos negócios, na política, na educação, na mídia, no comércio, em todos os lugares. Sabe, eu tenho visto Deus fazer tantas coisas, coisas tão lindas. Olha o que aconteceu com o caso de um rapaz que está junto conosco lá na nossa igreja. Começou primeiro, ele e a esposa tinham separado. Ele é um lutador de Hapkido, um cara, meu Deus, quase 2 metros. Quando eu paro do lado dele, só parar do lado dele dá medo, porque ele foi campeão mundial de Hapkido. E ele e a esposa, porque ele batia na esposa em casa, ele batia no tatame na pessoa, e chegava em casa, batia na esposa. E a esposa foi embora. E daí ele veio para Deus. Ele diz: eu quero minha esposa de volta. Eu ganho tantas coisas e perdi em casa, não tem como. E daí aquele cara que era o grande macho começou a jejuar, a orar, se ajoelhar diante de Deus e dizer: Deus, eu quero minha esposa de volta. E ela já estava com outro homem e tudo. Eu disse: tu tem direito de reivindicar ela, porque ela é tua esposa. E diante de Deus tu tem direito de reivindicar ela. E ele começou a jejuar, a orar. Ele tinha 4 empregos, deixou 2 para ter mais tempo para orar. E bem, hoje a esposa, logo depois a esposa voltou para ele. A esposa ligou: posso voltar? Depois de 1 mês ela engravidou, tem uma filha muito linda. Mas então ele veio falar comigo, pastor. Ele veio dizer: Ricardo, apóstolo, eu tenho muitos alunos,
E esse negócio de artes marciais é negócio de Deus ou não é? Eu disse para ele: querido, tem que entender uma coisa. As artes marciais é um esporte. E o esporte por esporte é bom. O grande problema são as porcarias que estão em redor das artes marciais. Os juramentos, o culto ao tatame, a devoção aos mestres, e os juramentos que vocês fazem, isso é tudo porcaria. E daí ele disse: já entendi, apóstolo. Porque se o senhor me dissesse que isso, o negócio não é de Deus, amanhã eu paro com isso. Amanhã eu deixo isso. Deixo e vou arrumar outro emprego. Ele disse: não, o esporte é bom, o problema são essas outras coisas. Sabe o que ele fez? Pastor, pensa o que ele fez. Ele pegou, começou a fazer uma cartilha do esporte. Tirou todas as outras coisas. Do Hapkido, Taekwondo, Muay Thai, todas as artes marciais. Começou a fazer uma cartilha do esporte, tirando todas as outras coisas. E fez uma academia do esporte. E mais ainda, colocou todos os princípios cristãos lá dentro. Agora, antes de entrar no tatame, eles oram e leem a Bíblia junto. Os alunos dele se tornaram discípulos dele. E agora, ele disse: apóstolo, tem muita gente me pedindo. Ele formou a Federação Cristã de Artes Marciais. E multiplicou para muitos lugares no Brasil inteiro. Ele tem uma cartilha de todos os esportes e agora tem uma federação. E a federação se tornou confederação. Confederação Cristã de Artes Marciais. E mais, já saiu do Brasil, já estão em universidades na Colômbia, em vários outros lugares, estão indo para o Uruguai agora. Levando o quê? Levando o cristianismo para dentro do esporte. Parar de adorar os deuses que eles adoravam. E ali agora fazem obras sociais. Ali agora eles cultuam a Deus, servem a Deus, oram, lêem a Bíblia. E mais, vou dizer para vocês mais. A academia dele se tornou uma igreja. E as outras academias, todas elas, durante o dia a academia e de noite a igreja. As pessoas que vão ali, de noite vão no culto, no mesmo lugar, servem a Deus ali. E os líderes da academia estão sendo os pastores. E não só um lugar, já vários lugares têm isso. Por quê? Porque estamos saindo de dentro das quatro paredes e levando o evangelho aonde ele deve ir. Estão me entendendo o que eu estou falando? Muitas pessoas não compreendem isso. Pensam que nós podemos adorar a Deus aqui agora, mas entenda uma coisa. A palavra adoração na Bíblia, no Velho Testamento, é a palavra avodá. É a palavra grega, de novo, da etimologia da palavra. E o que significa adorar? Avodá significa serviço. A mesma palavra que trabalho é a mesma palavra para adoração. Então, quando tu está trabalhando, aonde tu está adorando. Ou a Deus, ou as trevas. Porque dependendo do trabalho que tu faz e como tu faz, tu pode estar adorando as trevas. Então, se tu está lá no comércio e tu está fazendo de acordo com o modelo de Deus, tu está adorando a Deus. Agora, se tu está no comércio fazendo trapaça, se tu está lá no comércio murmurando, se tu é um empregado, está murmurando, se está fazendo comida em casa e reclamando, se está limpando as coisas e diz assim, não me valorizam, eu quero dizer, tu não está adorando a Deus, tu está adorando as trevas. Por quê? Porque tudo que nós fizemos, todo o nosso trabalho é adoração. Nós que estamos pregando aqui, estamos adorando. Aquele que está botando paralelepípedo está adorando. Se está fazendo de acordo com o modelo de Deus. Mas aquele que está traficando drogas também está adorando. Mas está adorando as trevas com o trabalho dele. Porque diga assim, todo trabalho é adoração. Eu pergunto, os políticos, quando é o trabalho dele, eles estão adorando também ou não? Sim. Uns a um Deus e outros ao Deus verdadeiro. Porque é o trabalho deles. O conceito bíblico de
adoração não é vir aqui, reunir e cantar alguns cânticos. Esse é o conceito grego de adoração. O conceito bíblico de adoração é nós estarmos servindo a Deus, o modelo de Deus, o pensamento de Deus, aonde nós estivermos. Ali eu sou um verdadeiro adorador. O que adianta eu estar aqui com mãos levantadas e lá fora vivendo de forma completamente errada? Não tem nada a ver com adoração. Eu sou na verdade um cafajeste, porque faço uma coisa numa hora e a outra hora estou fazendo de forma errada. Sou hipócrita. E Deus odeia hipocrisia. Ou seja, se nós levantamos a mão aqui, adoramos Ele, lá fora, aonde nós estivermos, se for na mídia, se for no comércio, se for na indústria, aonde estivermos, continuamos a adorar Ele no nosso trabalho, na nossa casa, quando estamos fazendo as coisas, se estamos reclamando do marido ou não, da esposa não, é adoração também. Então deixa eu te dizer, Deus estabeleceu padrões nessa terra. Desde a antiguidade, quando eu fico olhando a palavra de Deus, a gente pensa, como tem que ser uma nação para Deus? Nós estamos nesse momento tão tenso hoje, da nação brasileira, com a política e todas essas coisas, é algo impressionante. Só que é o seguinte, nós não sabemos nos posicionar, porque nós não sabemos como Deus pensa. Olha, preste atenção. Pastor, veja como Deus formou a nação de Israel. Como Deus pensa, como deve ser uma nação. Quando o povo de Israel chegou na terra prometida, provavelmente 600 mil homens chegaram lá. Como a terra foi dividida, preste atenção nisso. Isso fala muita coisa. Cada homem, cada chefe de família recebeu uma porção de terra. Não tinha latifúndios, não tinha homem que não tinha terra. Todos tinham uma parte de terra e com isso tinha a sua independência financeira. E mais, se por um acaso ele ficava devendo, depois de 50 anos a terra voltava para a família. Ou seja, preste atenção, o que significa isso? Olha como Deus pensa, qual é a forma de Deus pensar. A forma de Deus pensar é que cada pessoa tenha condições de gerar os seus recursos. Cada pessoa tenha condições de se multiplicar. Cada pessoa tenha a disponibilidade de recursos para viver a sua vida sadia. Estão me entendendo? Então qual é a função principal do governo? A função principal do governo é fazer com que todas as pessoas tenham condições, acesso a gerarem a riqueza. A função principal do governo não é ficar passando a mão na vida de todas as pessoas. A principal função do governo é fazer com que todos tenham disponibilidade de trabalhar, gerar sua riqueza e serem independentes, serem livres. Esse é o princípio da liberdade da Bíblia. Esse é o princípio que dá liberdade na Bíblia. Por quê? Porque eu tenho liberdade. Eu gero os meus recursos, eu consigo multiplicar os meus recursos, o meu trabalho, eu tenho dignidade, eu tenho valor e tudo isso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Cada conceito, cada parte, cada pensamento que Deus colocou na Bíblia tem algo por detrás, explicando como é que Deus pensa uma sociedade, explicando como é que Deus acha e formou a sociedade. E é por isso que Israel, seguindo muito desses princípios hoje, se tornou uma nação tão poderosa. Bem, poderia estar falando muito mais coisas aqui, mas o que eu quero te dizer, querido, que esse é o tempo de nós sairmos das quatro paredes. Esse é o tempo, eu tenho um amor, uma paixão. Se vocês leem o livro de Atos, você não vê o que acontece dentro da igreja local. Não tem nenhum capítulo sequer que fala como é que vivia a igreja local. Fala um pouquinho.
Em Atos capítulo 2, como viviam os cristãos. Pastor, o que era que a Bíblia diz no livro de Atos? Sabe o que ela diz? Exatamente isso que vocês fazem. E por isso eu tenho uma paixão da obra missionária. Porque a igreja não é algo que acontece dentro das quatro paredes. A igreja é quando nós saímos das quatro paredes. A Bíblia não está muito preocupada em dizer como tem que ser dentro da igreja, isso, aquilo, aquela outra coisa. O livro de Atos, que era como viviam, como é que era a igreja era, ou qual era o conceito deles. Conta das equipes apostólicas que iam de uma cidade para outra, para outra, para outra, manifestar o amor e o poder de Deus. Nenhum capítulo sequer do livro de Atos dos Apóstolos fala de dentro da igreja local. Nenhum. E nós praticamente só estamos preocupados da igreja local. Fazer igreja local. O que nós estamos fazendo na igreja local? Como se faz isso, como se faz aquilo, como é isso, como aquilo. Ficamos discutindo isso, aquilo. Ficamos discutindo com um monte de coisa. E a Bíblia diz, você tem que ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia para ver com aquilo que eu me preocupo. E o que eu me preocupo não é aquilo que acontece aqui dentro. O que eu me preocupo é aquilo que vocês fazem quando saem daqui. É isso que é ser igreja. É isso que a Bíblia, o livro de Atos não está dizendo. Essa que precisa ser a nossa preocupação. E o Senhor Deus fará milagres dentro desse propósito. Amém? Uau, eu quero te convidar para ficar de pé. Escute. Deus nos chamou para grandes coisas. Deus nos chamou para grandes desafios. Deus nos chamou para mudarmos a história dessa nação. Alguém acredita nisso? Ainda bem, tem uma meia dúzia. Vou falar de novo. Alguém acredita que Deus nos chamou para nós mudar a nossa nação aqui? Amém? Deus nos chamou para isso. De acordo com os seus princípios. De acordo com a sua palavra, Ele já nos deixou tudo escrito, para que a gente não precise inventar nada, para que a gente siga os seus caminhos, siga os seus passos. Meu Pai, em nome de Jesus, hoje nessa manhã, Senhor Deus, eu quero liberar aqui, no meio dos teus filhos, no meio desses pastores, desses líderes, desses homens e mulheres que estão aqui. Senhor, eu quero liberar uma palavra sobre a vida deles, para que, Senhor, entendam e compreendam o chamado que tem. Ao mesmo tempo, te agradeço, Senhor Deus, por tu teres chamado esse casal tão precioso. Senhor, por fazer essa obra tão preciosa, tão desafiadora para muitos, inclusive para mim mesmo. Mas, Senhor, tu abriste e deste essa visão, esse propósito para eles. Senhor, saindo das quatro paredes e indo para onde estão as pessoas, fazendo igreja onde precisa ser feito, manifestando a glória e o reino de Deus em todos os lugares da sociedade. E por isso agora, Senhor, nós estamos vivendo esse tempo. Até poucos anos atrás, não se saía das quatro paredes. A igreja estava confinada a quatro paredes. Por um tempo, até cantar, por um tempo até pregar em televisão, em rádio, era considerado pecado. E o diabo conseguiu enganar e engavetar a igreja por tanto tempo. Mas agora está chegando o tempo do reino de Deus alcançar todas as áreas da sociedade, alcançar e estabelecer a glória do Senhor aonde quer que nós vamos, aonde quer que nós vivamos, ali estejamos vivendo o reino, ali estejamos adorando ao Senhor. E sobre a vida desse casal tão precioso,
pastor Medina, pastora Nádia. Eu quero, Senhor, liberar graça sobre a vida deles, para que cada dia, Senhor Deus, Tu estenda a visão deles, cada dia a visão deles seja ainda maior, porque, Senhor Deus, Tu já disseste nas palavras mesmos, a provisão é para uma visão, é provisão, não é pró-pessoa, não é pró-eu. Pessoas estão procurando provisão para si mesmas, mas Tu dá provisão para uma visão, é para a visão. E eu quero, Senhor, aqui liberar essa graça sobre eles, para que eles tenham, Senhor, recursos provisão, para a visão que Tu deste para eles. E isso, Senhor, Tu prometeu que daria. Precisamos ter a visão que Tu dá provisão. Em nome de Jesus, abençoa a vida deles. E Te agradeço demais, Senhor Deus, por esse coração e essa disponibilidade. Todo o povo que aqui está, e todos podem dizer junto comigo: amém, amém e amém. Vamos dar um aplauso forte ao Senhor Jesus. Foi uma alegria, uma honra muito grande estar com vocês aqui nessa manhã. Que o Senhor continue multiplicando, agregando, acrescentando cada dia mais para esse trabalho missionário tão lindo, tão fantástico. Eu sinto uma alegria muito grande por poder estar junto, contribuindo, nem que seja pouquinho, para tudo isso que está acontecendo. Bênção, obrigado de novo, paz seja com todos. Obrigado, querido.